Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Bom dia! Estaremos refletindo o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: "Quem diz o povo que eu sou?" Eles responderam: "Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou." Mas Jesus perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "O Cristo de Deus." Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: "O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E vós, quem dizeis que eu sou? Meu irmão, minha irmã, é pela fé que reconhecemos Jesus como nosso Deus e Senhor, o que não é fruto do nosso esforço, e sim do acolhimento ao dom da fé. Mas também não basta reconhecer Jesus como nosso Deus e Senhor e nem ser um admirador de suas palavras. É preciso comprometer-se com Ele, saber quem Ele é, testemunhá-lo no nosso dia a dia, aderir à sua proposta de vida nova. O Evangelho proposto para nossa reflexão no dia de hoje chama a nossa atenção sobre algo imprescindível na nossa vida: conhecer Jesus. Não tem como viver a fé sem conhecer Jesus. Sem uma experiência profunda com Jesus, ficamos na periferia da fé, sabendo quem Ele é, teoricamente, e não pela experiência com Ele. O texto começa dizendo que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Momento em que ele, querendo saber o que o povo pensava a seu respeito, lhes dirige uma pergunta: "Quem diz o povo que eu sou?" É bom termos em mente, Jesus não estava interessado em saber o nível de sua popularidade. O que ele queria saber mesmo era se o povo já tinha conhecimento da sua identidade, do seu messianismo. A resposta dos discípulos foi imediata. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Não satisfeito com o que o povo andava dizendo a seu respeito, Jesus volta a pergunta para os discípulos. Afinal, estes conviviam com ele, participavam diretamente do seu cotidiano, deveriam saber quem era ele. "E vós, quem dizeis que eu sou?" Desta vez a resposta não foi imediata. Houve um silêncio, pois desta vez a resposta teria que ser pessoal e não em nome do povo. Como sabemos, responder em nome de outro é fácil, não compromete. Já uma resposta pessoal exige comprometimento. Pedro foi o único que respondeu, e respondeu com firmeza: "Tu és o Cristo de Deus." Esta resposta de Pedro agradou a Jesus, pois ele sabia que aquela sua profissão de fé era fruto de sua convivência com ele e não por conhecimentos teóricos. Jesus ficou satisfeito com a resposta de Pedro, mas proíbe severamente os discípulos de revelar a sua identidade ao povo. Afinal, um povo que esperava por um Messias triunfalista, com poderes políticos, jamais aceitaria um Messias na condição de servo, alguém que tivesse o olhar voltado para os pequenos. Jesus sabia que ele não seria reconhecido pelo povo como Filho de Deus, sem antes passar pela cruz. Muitos de nós
Professamos a nossa fé em Jesus, mas não o conhecemos de fato. Ficamos somente no conhecimento teórico, o que não nos dá autoridade para falar dele. Saber quem é Jesus é muito mais do que saber que ele é Deus. Isso até o seu adversário sabe. Saber quem é Jesus implica em comprometimento com a sua causa, em dar continuidade à sua missão aqui na Terra. Sem aprofundarmos no conhecimento a Jesus, ficamos na periferia da fé, na lógica dos homens. Não vamos compreender que para ganhar a vida é preciso passar pelo caminho da cruz como ele passou. No nosso seguimento a Jesus podemos ter certeza, mais cedo ou mais tarde iremos deparar com a cruz, porque a nossa adesão a Jesus vai nos levar a atitudes que contrariam os opositores do projeto de Deus. Meu irmão e minha irmã, hoje, depois de ter passado pela cruz, de ter nos dado tão grande prova de amor, Jesus continua nos perguntando: e para vós, quem eu sou? Nossa resposta não chegará a ele com palavras, mas sim com as nossas atitudes do dia a dia. É no cotidiano da nossa vida que vamos respondendo quem é Jesus para nós. Pensemos nisso. Amém? Meu irmão, minha irmã, que você tenha um excelente e abençoado dia. Fique na paz de Jesus e até amanhã.